As bruxas estão por toda parte, nas séries, nos filmes e nos livros. Mas a verdade é que elas sempre foram mais do que personagens. Elas são um reflexo de como o mundo enxerga as mulheres, do medo à admiração, da fogueira ao protagonismo. E hoje a gente vai entender o porquê que quando uma mulher toma o poder, o mundo ainda chama ela de bruxa. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Pri, esse é o canal Ouvi Dizer, e se tu caiu de paraquedas aqui, já se inscreve, ativa as notificações e deixa o teu like nesse vídeo. Durante séculos, o mundo queimou mulheres por ousarem existir fora dos padrões. Chamaram-nas de bruxas, de feiticeiras e até de demônios. Mas cada vez que uma dessas mulheres queimava, a ideia por trás delas era fortalecida. Das vilãs clássicas às anti-heroínas modernas, as bruxas evoluíram junto com as mulheres. E talvez esse seja o verdadeiro feitiço da cultura pop: transformar o medo em poder. Antes de Hollywood, a bruxa já era um ícone do medo, mas também de resistência. Nos tempos medievais, quando o conhecimento era um privilégio masculino, qualquer mulher que ousasse conhecer ervas, curar pessoas ou até pensar diferente era suspeita. E a palavra bruxa virou um rótulo conveniente para tudo que escapava do controle patriarcal. A figura da bruxa nasce na interseção entre o sagrado e o proibido. Nas sociedades pagãs, as mulheres eram curandeiras, parteiras, sacerdotisas, guardiãs do conhecimento da natureza. E com o avanço do cristianismo e o patriarcado consolidado, a sabedoria foi demonizada. O que antes era um dom virou pecado, e o que era poder virou heresia. Entre os séculos XV e XVII, estima-se que mais ou menos 100 mil pessoas, e na sua maioria mulheres, foram acusadas de bruxaria e executadas na Europa. As fogueiras da Inquisição não queimaram apenas corpos, mas o símbolo da mulher independente. A caça às bruxas não foi sobre magia, foi sobre poder e quem tinha o direito de tê-lo. E essa é a imagem distorcida e temida que Hollywood herdou. Häxan, ou A Bruxa, é um filme de 1922 do diretor Benjamin Christensen e é o primeiro grande retrato cinematográfico da bruxaria. O filme mistura documentário e horror, explorando a histeria coletiva da caça às bruxas. Mostra mulheres sendo acusadas por olhares estranhos ou comportamento independente. É um retrato cru da misoginia institucionalizada ou um lembrete de como a mulher independente era tratada como aberração. Já o filme O Mágico de Oz, de 1939, estabeleceu o arquétipo definitivo: a bruxa má é feia e a bruxa bela é boa. Glinda é pura e angelical. A bruxa má do oeste é verde, deformada e odiosa. E essa dualidade traduz a visão da época. A mulher boa é dócil, bela e gentil. A má é feia, ambiciosa, poderosa, livre e desobediente, logo monstruosa. O cinema traduziu a bruxa como uma escolha moral: a mulher que serve ou a mulher que desafia. E Hollywood apenas continuou o julgamento que a fogueira começou. Com o pós-guerra, a mulher americana foi empurrada de volta para o lar. Mas o feminismo começava a ecoar e a magia se tornava metáfora de libertação. Em A Feiticeira, que foi ao ar de 1964 a 1972, Samantha é uma bruxa poderosa tentando viver como uma dona de casa suburbana. Ela literalmente esconde o seu poder para agradar o marido mortal. Ela piscava o nariz e resolvia tudo, mas o que ela realmente queria resolver era a própria invisibilidade. A série parece inocente, mas é uma alegoria muito poderosa. Uma comédia, mas também uma crítica sutil ao aprisionamento das mulheres no papel doméstico. Cada feitiço reprimido é uma metáfora do que as mulheres viviam, um poder interno abafado pela expectativa social. Mesmo assim, Samantha simboliza o início dessa ruptura. Ela é carismática, independente e espirituosa. E aos poucos, a TV começa a deixar o feitiço escapar. A bruxa dos anos 60 ainda vivia sob o olhar masculino, mas já começava a questioná-lo. Os anos 80 trazem a segunda onda do feminismo e a mulher mais independente. E as bruxas acompanharam esse movimento. Elas não querem mais esconder o poder.
elas querem usá-lo. Em As Bruxas de Eastwick, de 1987, 3 mulheres independentes invocam, sem querer, o diabo. No processo, descobrem que o verdadeiro inferno não é o sobrenatural, é o controle masculino. Elas personificam o poder da raiva, da amizade e da redescoberta do prazer. Um manifesto da autonomia feminina, disfarçado de comédia sobrenatural. O filme é uma sátira ao patriarcado, um retrato da sexualidade feminina sendo reivindicada. As bruxas de Eastwick não queriam ser salvas, elas queriam ser temidas. Um retrato do feminino coletivo, do poder da união e da raiva como combustível. Um prelúdio direto do que o feminismo dos anos 90 traria à tona. Mas antes de chegarmos de fato aos anos 90, tem uma ponte essencial entre o mito antigo e o empoderamento moderno. As Brumas de Avalon, o livro de Marion Zimmer Bradley, publicado em 1983. Essa obra reconta o mito arturiano, mas agora pelos olhos das mulheres. As sacerdotisas de Avalon, como a Morgana, a Viviane e a Igraine, são bruxas, curandeiras e líderes espirituais. Elas representam a antiga religião da deusa, em contraposição à ascensão do cristianismo patriarcal. As Brumas de Avalon é o grito das bruxas que a história tentou silenciar. Enquanto o masculino ergueu igrejas, Avalon ergueu véus. Morgana, especialmente, é a antítese da bruxa má dos contos clássicos. Ela é inteligente, sensual e moralmente ambígua, mas é humana. A obra simboliza o ressurgimento da espiritualidade feminina e inspira diretamente o imaginário da bruxaria moderna. Ali, a mulher não é mais a inimiga de Deus, mas a própria face do divino. Em Avalon, a magia não é pecado, é natureza, e a mulher é o canal direto com o sagrado. O impacto cultural das Brumas de Avalon foi profundo, influenciou gerações e mais gerações de leitoras, trouxe de volta o culto à deusa e serviu de base simbólica para toda a estética das bruxas dos anos 90 em diante, da Irmandade de Jovens Bruxas à força ritualística de Coven. Os anos 90 são o auge da bruxaria pop. A terceira onda do feminismo chega e o cinema e a TV começam a tratar as bruxas como personagens completas, com identidade, raiva, solidão, desejo e dor. No filme Jovens Bruxas, de 1996, 4 adolescentes marginalizadas descobrem a magia e encontram nela uma forma de poder. Mas o poder cobra um preço. E o filme é um comentário direto sobre o desequilíbrio entre autoconhecimento e ambição. Nancy, uma das protagonistas, virou o símbolo da outsider que não aceita ser humilhada. O feitiço para ela é vingança e libertação. É o retrato da raiva feminina sem filtro. É o não que o mundo nunca quis ouvir. É a mensagem clara. Quando o poder feminino é reprimido, ele explode e assusta. Jovens Bruxas é o manifesto visual da garota dos anos 90. Incompreendida, furiosa e poderosa. Na série Buffy, de 1997, Willow Rosenberg começa tímida, insegura e termina uma das maiores bruxas da cultura pop. Sua trajetória reflete o crescimento do autoconhecimento feminino e inclui o romance lésbico com a Tara, revolucionário para a época. Willow representava a mulher que finalmente assume o seu poder, a sua dor e a sua identidade, sem pedir permissão ou desculpas. Já em Sabrina, aprendiz de feiticeira da década de 90, Sabrina lida com a magia de forma mais leve, mas sempre entre o ser comum e o ser diferente. Uma metáfora adolescente sobre o amadurecimento, aceitação e dualidade. Mistura de leveza e questionamento moral. Em Charmed, de 1998, vemos 3 irmãs unidas por um legado místico e pela sororidade. As irmãs, com seus dons e dramas, representam o equilíbrio entre a força e a vulnerabilidade. Elas trazem à tona o poder da sororidade, a ideia de que o poder feminino é coletivo e não isolado. Dos anos 2000 em diante, a bruxa agora vira um espelho. É o símbolo da mulher moderna, complexa, ambígua e autônoma. Ela não é mais uma caricatura, é uma mulher inteira, com feridas, raiva, desejo e propósito. Em Harry Potter, temos 2 grandes exemplos de bruxas. Hermione Granger é um ótimo exemplo da bruxa moderna. Ela usa a inteligência como feitiço.
Ela representa o poder do conhecimento, a quebra do elitismo mágico e o empoderamento pela razão. Não é uma coincidência que o maior medo da Hermione seja o fracasso, um reflexo do peso que o mundo impõe às mulheres perfeccionistas. Hermione é uma bruxa que vence pela lógica, pela leitura e pela mente. Ela é a encarnação da mulher que desafia o sistema com argumentos e não com o caos. Mas o universo de Harry Potter também nos deu o oposto dessa energia, Bellatrix Lestrange. Se Hermione representa a bruxa que domina o poder, Bellatrix é a que é dominada por ele. A magia dela nasce da devoção cega, da loucura e da entrega total à figura masculina de Voldemort. Ela é o retrato da mulher que o patriarcado teme e também da mulher que o patriarcado cria, intensa, apaixonada e sem freio. Enquanto Hermione luta pela liberdade coletiva, Bellatrix busca prazer e poderes pessoais, mesmo que isso signifique destruição. São duas faces do mesmo arquétipo, a mulher inteligente e a mulher perigosa, ambas julgadas, ambas temidas e ambas lembradas. No universo de super-heróis, temos Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, que foi introduzida como coadjuvante no MCU, mas evoluiu para uma das personagens mais complexas da Marvel. Sua dor, a perda, a maternidade e o luto são combustíveis para sua magia. WandaVision é praticamente uma análise do luto feminino, mascarado por fantasia e sitcom. Wanda cria e destrói mundos porque é uma mulher tentando reescrever a sua própria dor. Ela é a bruxa trágica, o mito da mulher que o sistema teme, aquela que sente demais e por isso é perigosa. Já Agatha Harkness, o contraponto. Em WandaVision, Agatha é a personificação da ambição e da manipulação, mas também da sobrevivência. Queimada viva por suas irmãs de clã, ela absorve o poder delas. E Agatha é o arquétipo da bruxa que não pede permissão, ela pega. Representa o lado sombrio da liberdade feminina. E se eu usar o meu poder para mim e não para os outros? Agatha sabe que o poder das mulheres é algo que o mundo ainda teme, e ela se diverte com isso. Em American Horror Story Coven, de 2013, vemos a mistura de feminismo, raça, trauma e rivalidade feminina. Fiona Good é a bruxa que se recusa a envelhecer, uma crítica à pressão estética e o culto à juventude. A Cordélia é o novo modelo, empática, colaborativa e evolutiva. Em Salem, a série de 2014, temos a volta às origens do mito. A série mergulha na histeria puritana e no nascimento do mito da bruxa americana. Só que aqui, o roteiro inverte o jogo. As bruxas são reais e estão no controle. Mary Sibley, a protagonista, é ao mesmo tempo vítima e vilã. Ela manipula a cidade, mas também é uma mulher ferida por um sistema que tentou destruí-la. Salem fala sobre culpa, repressão sexual e poder político travestido de religião. É uma crítica visual poderosa. Cada fogueira acesa queima o medo masculino do desejo feminino. Salem é uma metáfora cruel sobre como o medo masculino cria os monstros que teme. A série mostra o que a história nunca admitiu, que o verdadeiro feitiço das bruxas era sobreviver ao ódio dos homens. Além disso, Salem dá voz ao feminino em conflito, entre culpa, liberdade, fé e sensualidade. É um dos retratos mais provocantes da bruxa moderna. Nem heroína, nem vilã, mas o resultado direto da repressão. No filme A Bruxa, de 2015, a origem do mito também está presente. Thomasin é acusada injustamente, mas no final ela escolhe abraçar o que a sociedade mais teme, a liberdade. A bruxaria é metáfora da emancipação e o pacto com o diabo é simbólico. Queres viver deliciosamente? É a mulher dizendo sim ao próprio desejo, ao próprio destino. A Bruxa do Amor, de 2016, é uma carta de amor à ironia às representações antigas. Elaine, a protagonista, cria poções e feitiços para conquistar o amor dos homens, mas o filme subverte o clichê. No fundo, ela é uma mulher obcecada pela performance do amor, pela necessidade de ser desejada. O filme brinca com a estética dos anos 60 para criticar a própria misoginia dos contos de fadas.
Elaine é o espelho da mulher moldada pelo olhar masculino. E a sua magia é a tentativa de escapar disso. Nós também temos na cultura pop as bruxas do sangue e do legado. Melisandre, das Crônicas de Gelo e Fogo, é a reencarnação do fanatismo e da fé inabalável. Sacerdotisa do deus Hlor, ela mistura poder místico e manipulação política. Melisandre é o tipo de bruxa que acredita estar salvando o mundo enquanto queima inocentes. É um reflexo do perigo de quando a espiritualidade feminina é sequestrada pelo fanatismo religioso. As bruxas de Mayfair são outro marco, mulheres com dons hereditários que enfrentam séculos de poder, sexo e maldição. Elas simbolizam a herança feminina, o peso de carregar a magia, ou o trauma, das gerações anteriores. A série e os livros exploram a ideia de que ser bruxa é carregar não só um dom, mas também o fardo da história familiar. Em Supernatural, temos Rowena. Ela é o equilíbrio perfeito entre humor, ambição e redenção. De vilã narcisista a mãe arrependida, ela representa a bruxa que aprende a amar sem perder o controle do próprio poder. Rowena é pura teatralidade, e a sua ascensão ao trono do inferno é a metáfora final. A mulher rejeitada pelo sistema acabou reinando sobre ele. A bruxa é o arquétipo da mulher livre, que se recusa a ser silenciada. Cada símbolo carrega um significado. O fogo das fogueiras virou metáfora da revolta feminina. O caldeirão representa a criação e a destruição, a capacidade da mulher de gerar e transformar. A vassoura é um instrumento de purificação e ascensão. E o gato preto é a intuição e o instinto. O sabá das bruxas é a comunhão entre mulheres, algo que sempre amedrontou o patriarcado. A lua é o ciclo, o renascimento e o poder do feminino. A bruxaria moderna, Wicca, paganismo, espiritualidade lunar, ressignificam esses símbolos como reconexão com o corpo, a natureza e o sagrado feminino. Ela representa o inconsciente coletivo feminino, a intuição, o desejo, a rebeldia e o medo. Historicamente, a bruxa é o que acontece quando a mulher para de pedir desculpas. Na cultura pop moderna, a bruxa é o espelho de cada geração de mulheres. De Samantha reprimindo feitiços a Wanda destruindo realidades. Todas elas são faces da mesma deusa, a mulher que ousa ser o que ela quiser. A bruxa é símbolo de autonomia, identidade e resistência. Do medo à admiração, da fogueira ao protagonismo, ela acompanhou a evolução das mulheres. Cada feitiço lançado na ficção é uma metáfora. O direito de existir, de desejar e de ser livre. Tentaram silenciá-las, queimaram-nas, mas toda vez que uma mulher se recusa a se calar, uma nova bruxa nasce. E a verdadeira magia das bruxas sempre foi essa: viver e ensinar as outras a fazer o mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e todas vocês que já foram chamadas de bruxa um dia, lembrem-se, ser bruxa não é algo ruim. Assim como eu faço, digam muito obrigada cada vez que alguém te chamar de bruxa. Beijo, até a próxima e tchau!